Pois bem, eles estão vendo que a atividade política, especialmente na forma como a esquerda conduz, é lenta. Ela impede as coisas de fluir. Então os mais jovens querem respostas rápidas, tal qual a vida deles é rápida na contemporaneidade. Nós, no Partido Missão, trazemos a resposta para isso. Por isso que tá o Valdemar, mesmo o Zé Dirceu lá no PT, todo mundo tá fazendo conta para eleger deputado. Nós não estamos nisso. Porque eu penso o seguinte, cara, eu não vou vender a mãe para passar da causa de barreira. A edição de hoje recebe o presidente do Partido Missão, o Renan Santos. Olá, uma honra estar aqui com vocês, vai ser um prazer trocar ideia. Vamos juntos, sim. Vamos lá, então, direto ao ponto já com o senhor, Renan. Quero ouvir, o senhor se apresenta como o presidente do Missão. Você tem se apresentado nessa caminhada, que é o interesse em disputar a presidência da República, inclusive. Pois é, boa noite a todos. Novamente, eu reforço que é uma honra estar presente aqui, trocando ideia com vocês. Eu sou o Renan Santos, eu tenho 42 anos de idade, eu sou natural aqui de São Paulo, do bairro da Moca, filho de um advogado, filho de uma psicóloga. Fiz faculdade de Direito na USP, não terminei, resolvi ser empresário. Toquei minha vida em muitas áreas, empreendi, vi todas as agruras que é trabalhar, tentar criar emprego aqui no Brasil. E em 2013 vi aquelas famosas manifestações, as jornadas de junho, vi o início de uma luta anticorrupção fervilhar no país, me envolvi com aquilo, tomei parte. Em 2014, fundo o Movimento Brasil Livre, lideramos as manifestações que derrubaram o governo Dilma Rousseff, apoiamos naquela época a Operação Lava Jato. E nos tornamos, vamos dizer, um instrumento de pressão naquilo que a gente considera errado, seja corrupção, seja posturas erradas, gastos públicos estúpidos, uma agenda de leniência no combate ao crime organizado. Só que a gente também percebeu que as pessoas não nos levariam a sério se nós não fôssemos também uma alternativa de poder. Foi assim que nós fundamos, ano passado, novembro, o Partido Missão, e com base no Partido Missão a gente tornou uma alternativa de poder que está sendo reconhecida nas pesquisas como uma opção já para 2026, e eu estou muito orgulhoso. Antes dos nossos convidados, o senhor toca no assunto sobre o impeachment de Dilma Rousseff, e também na sequência veio meio que um apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns nomes, os movimentos de rua estiveram ali. Eles lá, eu não. Como o senhor vê hoje que esse movimento se coloca contra também a opção do bolsonarismo? O que sobrou daquela ideia das ruas hoje que se firma uma legenda de fato? Alguma coisa que se mantém daquela época ou é totalmente novo essa ideia? Vamos lá, o Bolsonaro, ele usurpou um movimento de rua que era anticorrupção e que era em certa medida impessoal. Que era um movimento que apoiava à época a Operação Lava Jato, duras medidas contra a corrupção galopante que estava rolando ali no governo Lula 2 e Dilma 1 e 2. E ele assume o protagonismo daquele processo após a queda de Dilma Rousseff, quando as pessoas se deparam no Coalição 18 falaram, opa, preciso de uma alternativa, em quem eu vou votar? Elas não encontraram algo de novo, para além do Jair Bolsonaro, que já vinha crescendo, também, vamos dizer, trazendo um discurso mais à direita, que é um discurso alternativo dentro da política brasileira. Temos que fazer uma crítica, o discurso à direita nos anos 90 havia desaparecido, os tucanos nunca pegaram para si esse discurso, acho que nem quiseram, e aí, com base nisso, ele se tornou, vamos dizer, uma opção que vence as eleições. Mas ao usurpar esse processo, ele não levou à frente as causas enquanto valores. Então, o Bolsonaro, ele não tocou a agenda anticorrupção, pelo contrário, ele desmontou isso ao longo do governo dele. Uma agenda de autoridade, de enfrentamento a questões fiscais, parou na reforma da Previdência, ele tocou, mesmo a contragosto, porque ele era contrário à reforma da Previdência, depois não fez uma agenda reformista, tá mesmo tendo o Paulo Guedes lá. A agenda de combate ao crime, a gente precisa lembrar, era uma pauta central do Bolsonaro. Ele não andou com nada. Em certa medida, ele até sabotou o pacote anticrime do Sérgio Moro, acabou passando o juiz de garantias lá do Freixo. Então, o Bolsonaro, ele se apropriou dos símbolos, mas ele não foi um líder na hora H. E aí ele transformou tudo aquilo, e essa é a provocação contra tipo, os bolsonaristas, num culto à personalidade dele. Aí é legal, o pessoal ia na rua, chorava, cantava Viva Bolsonaro, mas isso virou o quê para as pessoas? Virou só no retorno do Lula e uma crise política que a gente está vivendo hoje. Acácio Miranda. Renan, falando aí da fundação do Partido Missão, a minha geração, a geração do Túlio, a gente viveu os anos 80, 90, a contracultura era a esquerda. Hoje há uma tendência da molecada, da contracultura estar um pouco na direita. E acho que o Missão e o MBL vivem um pouco desse reflexo. Você concorda com isso? E caso concorde, a que você atribui essa mudança de chave? Porque neste momento o jovem é de direita e não de esquerda, como foi nas décadas de 80 e 90, por exemplo? Talvez eu seja um pouquinho mais novo do que vocês, e eu vivi um pouco isso. Quando eu entrei na faculdade, a contracultura ainda era de esquerda. Ser alternativa era ser a esquerda. Aconteceu algumas coisas, dentre elas, a esquerda se tornou mainstream, né? Para quem está nos ouvindo, a esquerda hoje é a norma.
Se você não se comporta como uma pessoa de esquerda, você é um transgressor, você está fazendo algo de errado. E os jovens gostam de transgredir. Os jovens gostam de sentir que eles não estão sendo parte da norma. Como a norma é de esquerda, como os tribunais superiores reforçam uma linha ideológica de esquerda, como certas palavras são proibidas, e essas palavras são proibidas mediante uma lógica de esquerda, o jovem, ele fala, não, eu quero expressar minha subjetividade, eu quero ser eu mesmo diante desse mundo. E quem está me impedindo de ser eu mesmo são figuras à esquerda. Além disso, a gente tem uma questão geracional em que os mais jovens estão pagando a conta dos mais velhos e a esquerda não traz resposta nenhuma para isso. Então, os mais jovens pagam a conta previdenciária, a conta do pacto político, que é o pacto de 88 que a gente vive, o sonho do Constituinte de 88. Os mais jovens também veem o seguinte, toda vez que algum tema importante para ser discutido no Brasil, na verdade, discutido não, passado no Congresso, por exemplo, aumento de pena para bandido, vem sempre um político, não, precisamos discutir isso aí, não, porque os direitos humanos, o jovem fica cansado e fala, cara, eu tô sendo roubado, eu quero só resolver isso. E ainda tem um novo elemento, que aí é específico dessa geração, que é o seguinte, essa geração resolve as coisas num clique. Hoje você tem softwares, você tem os aplicativos que tentam ser mais amigos do usuário possível. Então tudo tem que ser muito rápido, você resolver tudo num clique, num movimento, numa olhada. Pois bem, eles estão vendo que a atividade política, especialmente na forma como a esquerda conduz, é lenta. Ela impede as coisas de fluir. Então os mais jovens querem respostas rápidas, tal qual a vida deles é rápida na contemporaneidade. Nós, no Partido Missão, trazemos a resposta para isso. A gente trata dos temas políticos sem muita frescura, sem muita enrolação. Saímos da discussão meramente ideológica, vamos para a discussão prática, em termos de proposta, e aí isso começa a ter uma resposta eleitoral positiva. A gente começou a crescer entre os jovens. O senhor faz uma fala direta, e aí os números revelam entre 16 e 24 anos. O senhor acha que no eventual cenário de campanha, os seus eventuais adversários numa disputa já são nomes que estão vencidos no mercado da política? Olha, o lulismo ele está completamente derrotado. E olha que o Lula fez uma campanha em 2022 pedindo para os jovens tirarem o título, porque ele estava se apropriando ali de uma rejeição que o Bolsonaro tinha entre os mais jovens. De fato, a família Bolsonaro ficou rejeitada entre os mais jovens e, né, por as razões que eu levantei para vocês, o governo do Bolsonaro foi um governo frustrante. Ele prometeu muito, né? Não, aqui ó, a bandidagem já era, eu vou fazer... Ele não fez nada. Aí esses mais jovens falam, pô, eu quero uma resposta prática. Então, se você perguntar para um lulista ou para um bolsonarista qual a resposta, por exemplo, para a vida de uma pessoa que mora numa favela controlada pelo tráfico, não haverá resposta nenhuma. Do Lula, inclusive, a resposta que ele veio vai ser uma linha, olha, temos que ver isso aí. O Lula estava agora nos Estados Unidos, inclusive, defendendo, em alguma medida, o Comando Vermelho. Tá? A conversa dele estava um tanto quanto estranha. Do bolsonarismo é apenas a inoperância. Não consigo fazer, culpa do STF. E aí o jovem fala, tá, eu continuo morando na favela, o crime continua mandando aqui, alguém me deu uma resposta. A gente está trazendo essas respostas, essas discussões. E a gente começa a responder essa ansiedade de uma mudança. E na verdade a gente precisa ser ansioso com a mudança. O Brasil está ficando para trás muito rápido. Doutor Leonardo, por favor. O que seria a direita missionária, pegando um gancho do nome do seu partido, a missão? O que te aproxima, na teoria e na prática, da direita bolsonarista e o que te afasta? Olha, uma coisa que é legal, esse eleitor que hoje ainda é bolsonarista, ele já esteve conosco antes. Quando a gente marcou as manifestações que derrubaram a Dilma, quando a gente apoiou a Lava Jato, quando a gente apoiou reformas como a PEC do teto e a reforma trabalhista, este eleitor que hoje, vamos colocar, é bolsonarista, lutava ao nosso lado. Ele esteve conosco. E a diferença do período que ele esteve com o Bolsonaro para o período que ele esteve conosco é que conosco ele ganhava. A gente venceu tudo. A gente derrubou o governo da Dilma, a gente apoiou a Lava Jato, o Lula foi preso, autoridades corruptas foram presas, reformas importantes passaram. A partir do momento que ele passou a cultuar o Bolsonaro, esse eleitor passou a perder. Então eu começo já fazendo essa provocação. Se ele fizer um exercício de memória, ele vai lembrar que conosco a gente vencia. Os nossos valores são os mesmos daquela época. Termos valorativos, as crenças que a gente tem num Brasil diferente, combate à corrupção, uma institucionalidade mais séria, divisão dos poderes, colocar em certas caixinhas poderes que estão saindo deles, como é o caso do judiciário. Mas hoje nós estamos muito mais maduros e hoje nós estamos apresentando propostas que estão cativando as pessoas e trazendo discussões que ninguém está fazendo no Brasil. A discussão sobre desfavelização, ela não existia até a gente colocar na pré-campanha. A discussão sobre data center no Nordeste, sobre investimentos em infraestrutura, sobre o uso inteligente da energia para a gente gerar desenvolvimento econômico. A pauta do Nordeste é a solução e não um problema, como eu coloquei e foi imitado pelo Flávio Bolsonaro, são pautas que a gente está trazendo. E essas são coisas que esse eleitor de direita pode, vamos dizer, abraçar, porque no fundo ele acredita nisso. O eleitor de direita ele não acredita lá no PL da misoginia que o Flávio passou. Se perguntar para o tiozão do Zap que votou no Flávio Bolsonaro, ele fala, pô, isso é um absurdo.
Agora, ele vai concordar conosco, por exemplo, quando a gente fala sobre frentes de trabalho em regiões que estão tomadas apenas por assistencialismo. Ele vai falar, não, eu acho justo, eu sou um cara que defende o trabalho como valor, um direitista típico defende isso, e esse sujeito do Partido Missão defende. É por isso que eu estou avançando no eleitorado de direita. Primeiro entre os mais jovens, mas os mais jovens têm pais, avós, tios, primos, professores, irmãos. Nós vamos chegando lá. O senhor disse que vai acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. O que quer dizer isso aí? Bom, claramente não é eliminar a raça da família Bolsonaro, que veio da Itália, né? A etnia dos Bolsonaro, mas do ponto de vista político, eliminar a presença nociva da família na política brasileira. A família Bolsonaro, ela destruiu aquilo que a gente chama de direita. Eu volto a colocar a provocação. Até 2018 nós vencíamos tudo. Vencíamos a esquerda nos tribunais, nas ruas, nos projetos, nas ideias. Desde que os Bolsonaro entraram, eles pegaram essas lutas e submeteram elas ao interesse personalíssimo da família. Por exemplo, a Operação Lava Jato foi destruída para salvar o Flávio Bolsonaro, que cometia crime de peculato, rachadinha no gabinete dele. Então, toda vez que a gente se vinculou a essa família, infelizmente eu preciso colocar essa família maldita, a gente perdeu. A ponto do Lula, que estava preso. A gente precisa lembrar, o Lula estava preso e ter voltado ao poder. E aí, agora a gente fica nessa situação com o nosso país destruído, e aí vem o filho, desculpa falar isso aqui, envolvido no escândalo de corrupção da rachadinha, que é o Flávio Bolsonaro, que até agora, pelo menos no horário que a gente está gravando o programa, não assinou a prorrogação da CPI do crime organizado, que está rolando no Senado. E aí esse cara tem que falar que nós temos que nos submeter a ele? Esse cara tem que sair da frente. O Brasil precisa andar. Assim como o Lula precisa simplesmente vai tocar a vida dele, vai dar milho pra pombo, sabe? O Flávio Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa. Para de atrapalhar o nosso caminho. Renan, agora me fala uma coisa, então, em relação à sua diferença com os bolsonaristas. Você é a favor ou contra o PL da anistia geral, ampla e restrita? Ou você é a favor da dosimetria? Ou de nada disso? Enfim, essa é uma pauta que não tem como você fugir nesse momento. Não tenho e jamais fugimos. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele é favorável ao PL da dosimetria. Porque a gente acredita numa coisa, por mais que, haja vícios formais, e qualquer um que vem do campo do direito sabe que houve vícios formais no processo como um todo que envolve aquelas pessoas, e o próprio Jair Bolsonaro, há também o cometimento do crime. Aquelas pessoas não estavam passeando, olha, estou aqui num domingo, vim entrar no Palácio do Planalto, né? Vim montar um acampamento dentro do STF. Aquelas pessoas praticaram um crime. E se fosse o STF cometendo esse crime, todo mundo falaria que essas pessoas tinham que estar presas. Eu acho que a lei tem que ser para todas. Dito isso, uma dosimetria, dado que nós temos agora pessoas que foram presas por crimes menores do que, por exemplo, um estuprador, tem que ser feita. E essa dosimetria tem que beneficiar todos ali. Então nós votamos a favor do PL da dosimetria e é isso que nós defendemos, a dosimetria. Não uma anistia ampla, geral e restrita, porque a gente está falando o seguinte, está autorizado você quebrar tudo quando você quiser, do jeito que você quiser? Não pode ser várzea. Né? Senão a gente vai tratar o país assim, ó. É várzea. Se o cara tá de verde e amarelo e eu sou verde e amarelo, pode. Se o cara tá de vermelho, não pode. E o cara de vermelho vai falar a mesma coisa. Pro lulista, o Lula perde a eleição agora no fim do ano, então ele manda a turma dele invadir tudo. Eu acho que a gente tem que ter critérios objetivos. A lei e a ordem tem que funcionar para todo mundo. Por favor. O senhor comentou sobre a fundação do partido no fim do ano passado. Queria que você falasse um pouquinho sobre os planos, né? O partido vai ter alguns candidatos nos principais estados. Qual que é a expectativa de bancada na Câmara dos Deputados? Vocês vão ter candidato ao Senado? Eu queria que você detalhasse um pouquinho. Olha, pensei num trabalho, me tornar um dirigente partidário, vamos colocar assim, de um partido pobre e jovem, como é o Partido Missão, é um trabalho hercúleo, né? Nós temos que treinar, nós temos que construir as chapas, montar a chapa com mais de 1000 candidatos ao redor do Brasil. Né? A gente está falando que realmente são, em cada estado, você acaba tendo a necessidade de ter centenas de candidatos. Temos que confiar no trabalho deles, fazer um trabalho de organização de um trabalho comum, fazer um trabalho de qualificação sobre quais são nossas propostas, nossos valores. Graças a Deus a gente vem de uma base em que nós já treinamos boa parte da nossa militância através da nossa academia de formação e estamos lançando pré-candidatos aos governos e estamos tendo uma grata surpresa. Como saiu na pesquisa Atlas recentemente, o Partido Missão, com 4 meses e meio de vida, já é o 4º lugar na preferência nacional. PT e PL disputando o 1º lugar, o PSOL em 3º e nós em 4º ali na cola, com 4 a 5 meses de formação. Isso está permitindo que nossos pré-candidatos ao governo apareçam como Marcelo Brigadeiro lá em Santa Catarina, com 5,8 nas pesquisas. Na cidade de Joinville está com 13,7. Na cidade no estado de Minas Gerais, o Ben Mendes está valendo de 3 a 5%. O Kim Kataguiri aparece de 8 a 12% em São Paulo. Isso é uma notícia muito alvissareira. Ele não vai recuar do candidato a governo de São Paulo? Só se eu chamar ele para ministro da Fazenda. Que é o que eu gostaria de ver ele sendo meu ministro da Fazenda. Que é um dos jovens mais brilhantes na parte econômica no Brasil. É uma liderança incrível, com experiência em andar com uma pauta reformista no Congresso. E foi inclusive o cara que protocolou a PEC
que transforma o regime fiscal brasileiro, a lógica fiscal brasileira, que vai nos tirar de uma rota de colisão bizarra que o Brasil está se encaminhando. Então, seria um excelente ministro da Fazenda e eu estou tentando convencer ele disso. E os outros estados, para completar a resposta? Os outros, temos pré-candidatos no Pernambuco, temos pré-candidato no Paraná, também pontuando com 3% a 4%. Em todos os estados a gente parte de um piso. A gente lançou agora um pré-candidato no Mato Grosso e eu posso fazer uma aposta para você, já na próxima pesquisa ele vai aparecer com no mínimo 2%. Porque no Partido Missão é isso. Como a gente defende uma causa e a gente tem uma perspectiva, uma visão de mundo, as pessoas acreditam a gente por causa da causa. A gente não é um coletivo de projetos individuais. A marca fala muito alto. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente fala e pelo que a gente constrói. Porque há um lado positivo nisso, que é essa confiança que está dando uma espécie de piso alto para um começo. Pegando um gancho, Renan, olhando para a estrutura partidária e, obviamente, para uma projeção de resultado em 26, você mantendo essa musculatura, candidatos a governador mantendo essa musculatura, qual que é a expectativa de vocês em termos de Congresso Nacional? Quantidade de deputados, porque a gente sabe, é um raciocínio frio, mas são as regras do jogo. Hoje, para atuação no Congresso e principalmente para ter acesso aos fundos partidário e eleitoral, o que se leva em consideração é a quantidade de deputados federais. Vocês têm essa projeção ou ainda é algo que não foi pensado, não foi estruturado? A gente tá fazendo uma pré-campanha rock and roll, Acácio. Eu não tô fazendo muita conta, não. Porque se eu começar a entrar nessas contas, eu vou começar a adotar um pragmatismo que acabaria com o partido. Porque os partidos hoje, né, para a pessoa que está nos assistindo, existe uma coisa que chama cláusula de barreira. E o dinheiro dos partidos, o fundo partidário e o fundo eleitoral, ele é condicionado mediante o número de votos que você faz para deputado. Por isso que tá o Valdemar, mesmo o Zé Dirceu lá no PT, todo mundo tá fazendo conta para eleger deputado. Nós não estamos nisso. Porque eu penso o seguinte, cara, eu não vou vender a mãe para passar da causa de barreira. Eu estou construindo um partido, eu não estou construindo uma legenda. Então, nós estamos montando o partido e fazendo as filiações mediante uma lógica de vínculos ideológicos, confiança, treinamento e um histórico ilibado. Por que eu digo isso? Porque eu recebi propostas de lideranças políticas já existentes falando assim, me dê o diretório do seu partido aqui no meu estado. Recebi proposta em Mato Grosso, recebi proposta em Minas, recebi proposta na Bahia. Eu faço um federal aqui pra você, faço 2 estaduais, mas eu fico diretório. Eu falei, não vai rolar. Não vai, porque eu acabo com o partido fazendo isso. Vira mais um partido. E aí o que o partido tem que se fiar? Na construção de um projeto nacional. E por isso que eu sou candidato a presidente, quer dizer, pré-candidato, de acordo com a legislação eleitoral, a TSE não mande uma punição aí pra mim, tem que ser cuidadoso, mas eu sou pré-candidato apresentando uma proposta clara e tô concorrendo pra ganhar. Comecei nisso, já ultrapassei esses governadores que estão aí admirando, amando muito Bolsonaro. Ultrapassei eles e pretendo ultrapassar o Flávio ou o Lula aí no caminho. Vamos ver o que aparece pela frente. Túlio, por favor. Quais são as ferramentas? Eu diria até as ferramentas mágicas que você vai usar para tentar desfazer esse cenário desse presidencialismo de coalizão que nós vivemos hoje. Eu fico muito feliz em receber essa pergunta. Eu digo por quê. Porque raramente eu vejo essas perguntas, não aqui no Direto ao Ponto, vocês costumam fazer perguntas sérias, mas na imprensa em geral, aos outros pré-candidatos à presidência, porque como eles não têm muito a apresentar, ninguém pergunta como você vai fazer, que ninguém nem sabe o que eles vão fazer. E comigo, como eu trago propostas ambiciosas, vem essa pergunta do como. Como, Renan, você vai fazer? Imagina a seguinte coisa, um cara como eu, que está com um partido que no período da eleição não vai ter nem completado um ano, venci a eleição. Se eu conseguir vencer essa eleição, eu vou ter cativado a população brasileira numa agenda muito clara, reformista e com propostas claras. Não é sobre a minha personalidade, até porque não é a personalidade mais incrível do mundo, né? Mas é sobre os projetos que eu coloquei à frente. Né? O projeto de desfavelização, o projeto de enfrentamento ao crime organizado, direito penal do inimigo, uma reforma fiscal, uma agenda de competitividade e essa reforma administrativa que muda o sistema de incentivos para o Estado brasileiro, especialmente na forma de você compor os municípios e como os prefeitos vão atuar, aí sim, para que você tenha o fundo partidário eleitoral ou o prefeito não cumprindo a meta se tornando inelegível. A tal da lei de responsabilidade gerencial. Esse homem é bom demais, sabe exatamente. Eu estudei os tais livros amarelos, por isso que eu te pergunto, porque são ideias, eu diria até de certa forma radicais, são até boas ideias, mas eu vejo uma dificuldade de concretizá-la, é por isso que eu refaço a pergunta. Não, a primeira resposta para isso é, vencendo a eleição com uma agenda reformista, todo mundo, inclusive os caras do Centrão, saberão qual é a agenda do presidente da República. Eu não vou tergiversar, eu não vou ser eleito com o rabo preso, eu não tenho rabo preso com nada. Basicamente não tenho nenhum escândalo de corrupção, não tenho filho corrupto. E minha agenda vai estar posta clara e simples para resolver um nó político no Brasil. Um nó que envolve o STF e um nó que envolve o Congresso Nacional. Na nossa reforma fiscal, eu vou ser bem claro,
todos os investimentos nos municípios, que é a base do trabalho dos deputados federais, estarão condicionados aos desempenhos dos prefeitos dos municípios. Ou seja, o deputado só vai poder mandar a emenda para a base, que é basicamente a vida política do deputado, caso os prefeitos dele estejam atuando dentro da nossa lógica de uma reforma administrativa. Ou seja, se o prefeito está entregando saúde, segurança e educação à cidade, ele recebe a emenda do deputado. Senão, o deputado não manda. E se ele estiver funcionando muito bem, o deputado pode mandar até mais emenda. Por quê? Porque eu quero incentivar o bom deputado a poder mandar a emenda para a base dele, mas desde que o prefeito dele esteja funcionando. Do jeito que está hoje, isso não funciona. Então não é alterar a lógica de modo a negar a política, porque eu não estou aqui para negar a política. Isso na caneta ou uma discussão com o Congresso? Porque primeiro o Congresso precisa concordar com o senhor. Mas hoje o Congresso é um buraco sem fundo. Todo o dinheiro que joga lá não é suficiente. Sim, mas vai ter que discutir isso com o Congresso e também punir o Congresso via STF de maneira absolutamente republicana se eles estiverem usando emenda só para roubar. Hoje o ministro Flávio Dino, alguém que eu tenho as mais profundas discordâncias do ponto de vista ideológico, está indo para cima do Congresso Nacional por conta de desvio de dinheiro de emenda. Pois bem, a Polícia Federal, assim como tem que ir para cima do escândalo do Master e do escândalo do INSS, também tem que ir para cima dos políticos que estão desviando emenda. O escândalo do orçamento secreto, no fundo, é um escândalo que envolve bilhões todos os anos no orçamento nacional. As emendas hoje estão ultrapassando a casa dos 50, 60 bilhões todos os anos e boa parte delas, sejamos sinceros, é usada para desvio de dinheiro, para fazer caixa 2 para a campanha deles. Então, assim, nós queremos fazer as coisas na boa intenção, com um projeto, no amor, mas se precisar também ter fiscalização muito dura, e tem que ter, eles vão sentir o peso da lei. Do jeito que está hoje, um deputado federal não se responsabiliza pelos seus atos, desvia emenda como quer e coloca uma faca no pescoço da presidência da República. Isso tem que ser reorganizado. E essa será uma presidência da República que vai reorganizar esse jogo. A emenda vai ter que ser determinada apenas mediante desempenho dos prefeitos, até porque um prefeito que não entrega melhora de vida para as pessoas não pode ficar recebendo dinheiro a dar com pau, para falar um termo bem popular. Eu estou indo para o Maranhão amanhã e no Maranhão o jogo é esse. Os caras recebem emenda de imposto extraído daqui de São Paulo, do Rio, de Minas e não fazem nada com esse dinheiro. E no fim do dia nem ligam. Então isso vai precisar ser dimensionado. E vai ser uma presidência da República focada nisso. Eu vou compor com os partidos, eu não tenho problema nenhum em chamar o Kassab e falar, me dá o Caiado para ser ministro do meu governo. Não teria problema nenhum em chamar o Zema para vir trabalhar comigo no meu governo. Não teria problema nenhum. Os partidos têm bons nomes que poderão compor um governo. Topo fazer coalizão, topo debater, topo discutir, mas o programa está ali. É um programa de metas muito claro e vamos andar com ele. E eu vou fazer todos os sacrifícios, inclusive destruir popularidade, se for o caso, até porque popularidade não serve para nada. Se você está bem aprovado enquanto presidente, o que você faz com aquilo? Guarda no banco a aprovação? Não, você gasta. Eu vou gastar minha aprovação toda para fazer esse pacote de reformas. André, por favor. O senhor não concorda que sem uma base esse trabalho não vai ser mais difícil? E também o quanto você vai ter que... Você falou que aceita coalizão, né? Aceita entregar cargos, mas talvez até pela questão que você colocou sobre a ideologia do partido do senhor, isso não vai acabar descaracterizando o seu governo? Não, como eu disse, seria em cima de um programa. Eu acho que as pessoas gostariam de compartilhar o sucesso de um programa. Um político que seja do centrão, ele gostaria muito de ver a cidade dele e, inclusive, obter o lucro político no sentido mais republicano do termo, de ver a cidade dele sem crime organizado, participar conosco das operações que destroem o crime organizado na cidade dele. A popularidade dele vai aumentar. O Castro aumentou a popularidade dele com as operações que ele fez no Rio de Janeiro. Mesma coisa com uma operação de desfavelização que entregue moradia para as pessoas. Esses políticos do centrão vão querer participar disso. Se ele fizer isso conosco de maneira republicana, ou seja, sem nenhum tipo de interferência monetária ou financeira dentro do nosso programa, que permite esse lucro político. Estou falando lucro político aqui no sentido mais bonito do termo. Vai ser muito bom. E ele vai poder ser agregado de maneira republicana ao nosso governo, como qualquer governo de coalizão no mundo faz. Eu não estou inventando a roda. Eu só estou propondo fazer as coisas como os países sérios o fazem. Né? Naturalmente a gente fala, o Brasil não é um país sério porque nós temos políticos muito corruptos. E aí vem as alterações na legislação brasileira no sentido de lei e ordem muito clara, de volta da prisão em segunda instância, de separar o STF apenas como tribunal constitucional e não como um tribunal que vira uma última instância para político, para eles entenderem também que se eles andarem fora da linha, a casa cai. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Até a próxima.